Bom dia, alunos do cursinho. Mais uma semana, espero que vocês estejam bem. Espero que tenham resolvido as questões que eu falei na aula passada, tá? Espero que tenham buscado nos livros. No livro do segundo ano do ensino médio, fala muito sobre termoquímica, tá? Espero que vocês tenham resolvido, espero que minha aula tenha ajudado. E hoje, na aula 23, como foi prometido para vocês, a gente vai resolver algumas questões sobre o assunto de termoquímica, tá? Sobre alguns pontos que a gente já viu até agora. Então, vamos lá para a aula. Gente, questão 1 fala o seguinte. O gás acetileno é muito utilizado em operações de soldagem de metais devido à sua natureza inflamável. A combustão completa do gás acetileno com oxigênio libera 650 kJ de calor para 1 mol de dióxido de carbono formado. A equação de combustão aí nós temos aqui gás acetileno, C2H2, mais oxigênio, reage para formar CO2, dióxido de carbono, mais água, mais calor, tá? A quantidade de calor liberada pela combustão de 104 gramas de acetileno é de quanto? Meu Deus, professor, e agora o que a gente faz? Gente, não se assuste, tá? Que não é difícil. Como eu falei para vocês na aula passada, se vocês tiverem dificuldade de estequiometria, voltem na aula, revisem, que a gente vai precisar um pouquinho de estequiometria aqui, tá bom? Então, a gente vai ver aqui. Primeira coisa que a gente tem que observar. Nós temos que a combustão completa do gás acetileno libera 650 kJ. Aí vocês vão lembrar, libera. Se libera, é um valor negativo, tá bom? Mas libera para quanto? Para 1 mol de CO2 formado, tá bom? Então, vamos lá para resolver. Nós temos aqui nossa equação, ok? A equação tá igualzinha que estava na questão, só repetir ela aqui. E aí, nós vamos fazer o quê? Balancear. Balanceei nossa equação. Então, depois que eu balanceei nossa equação, nós temos o seguinte. 1 mol de CO2 libera 650 kJ de energia. Mas na nossa equação balanceada, nós temos 2 mols. Então, se a gente tem 2 mols, a gente vai liberar quanto? Faz uma regra de 3 simples. 2 vezes 650, a gente vai ter 1.300. Professor, esse sinal negativo surgiu de onde? Nós temos que a reação de combustão libera energia. Se libera energia, valor negativo, tá bom? A gente tem aqui. O acetileno vai ter massa molar 26 gramas por mol. Esse valor aqui, gente, a questão tem que fornecer, tá bom? Ou então tem que fornecer uma tabela periódica para a gente pesquisar. E aí a gente vai ter o seguinte: 26 gramas vão liberar 1.300 kJ, que foi o que a gente encontrou aqui. Mas a questão quer saber 104 gramas, quanto que vai liberar? Não sabemos, não fazemos uma segunda regra de 3, que a gente vai ter aqui igual a 5.200 kJ de energia serão liberados, tá bom? Então, nós já temos aqui gabarito da primeira questão, letra D. Questão de número 2. A questão de número 2 diz o seguinte. De acordo com a reportagem da revista Super Interessante, a Organização Mundial do Comércio afirma em seu relatório que recursos naturais são estoques de materiais existentes em ambiente natural, que são escassos e economicamente úteis. Ou seja, se forem usados de forma excessiva, se esgotarão e teremos grandes problemas no que se refere aos combustíveis. Fatos desse tipo têm levado à especulação sobre combustíveis alternativos, em particular sobre o uso do hidrogênio. Se compararmos o hidrogênio ao propano, que também tem se utilizado em alguns veículos, temos os seguintes dados. A gente tem aqui gás hidrogênio. A combustão do gás hidrogênio, gente, é uma das poucas, acho que é a única combustão que não vai liberar gás poluente, tá? A combustão do gás hidrogênio só libera água, por isso que ele é tanto cogitado assim para ser utilizado como fonte de energia, tá? Principalmente para veículos, tá? Então, nós temos aqui variação de energia que é envolvido é menos 241,83 kJ por mol de H2.
E nós temos aqui propano, libera 2.043,15 kJ de energia para 1 mol de propano. Referente à comparação entre os dois combustíveis, assinale a alternativa correta. Então, a gente vai analisar a alternativa por alternativa. Letra A. Na comparação da combustão de hidrogênio com a do propano, pode-se perceber que o propano produz mais energia por grama de hidrogênio? Gente, cuidado, porque a gente olha a gente volta aqui e a gente diz, claro que produz mais energia, mas a afirmativa está falando por grama, tá bom? Então, o que a gente tem que analisar é o seguinte, aqui eu só repetir minha equação, tá? E o que a gente tem? O gás hidrogênio, se a gente olhar na tabela periódica, tem 1 grama. Como eu tenho 2 hidrogênios, eu vou ter 2 gramas de hidrogênio, libera quanto? Quantidade que a questão me forneceu, 241,83. 1 grama vai liberar quanto? 120,9, tá? Agora, a gente vai fazer a mesma coisa para o propano, tá? Então, propano, a gente tem aqui, libera 2.043,15 kJ por mol de propano. A gente tem que o propano tem 44 gramas e libera 2.043,15. 1 grama de propano vai liberar quanto? Y. A gente faz 1 vezes 2.043,15 dividido por 44, a gente vai ter 46,4 kJ de energia. Então, quem libera mais por grama? Hidrogênio. O hidrogênio libera mais energia por grama do que o propano. Aí alguns alunos devem estar olhando assim, se perguntando de onde surgiu essas 2 gramas e de onde surgiu essas 44 gramas. Gente, como eu falei, no Enem não precisa se preocupar porque a questão nos fornece essa informação. Em alguns outros vestibulares, eles vão fornecer o seguinte, ó. Hidrogênio vai possuir massa molar 1 grama por mol, então vai ter lá 1 grama por mol. A questão vai me fornecer isso, tá? Não se preocupem. Carbono vai ser 12, hidrogênio 1, aí vocês vão calcular e encontrar a variação, ok? Aí nós temos aqui na letra B. Vimos que a letra A está errada, né? A letra B diz o seguinte: a vantagem de se utilizar o hidrogênio é que ele é menos poluente e de fácil obtenção e armazenamento. Gente, o hidrogênio, ele é menos poluente, bem menos poluente. Só que, como o hidrogênio é bem menos poluente, vamos pensar o seguinte: se ele fosse fácil de se obter e se ele fosse fácil de armazenar, por que seria que a gente estava utilizando gasolina ainda, ou etanol? A gente não estava utilizando, gente. A quantidade de carros que a gente tem se locomovendo todo dia, liberando gases tóxicos para o nosso meio, é incalculável. É uma quantidade absurda. Então, se a gente tivesse o hidrogênio como fonte alternativa, se fosse fácil de obtenção e fácil armazenamento, seria loucura não utilizar ele, tá? Então, ele é sim menos poluente, só que ele é de difícil obtenção e difícil armazenamento, tá bom? C. A energia produzida por grama de hidrogênio é 2,6 vezes maior que a energia produzida por grama de propano. Vamos ver aqui, 46,4 kJ de energia, que foi liberado pelo propano que a gente viu na alternativa anterior, vezes 2,6, 120,7. Então, a gente pode... Ali, ó, 120,7. Então... a energia produzida por grama de hidrogênio é 2,6 vezes maior que a energia produzida por propano? Não é totalmente igual, mas é bem aproximado. Então, vamos aqui para a letra D. São necessários 5 mols de hidrogênio para produzir a mesma quantidade de energia que 1 mol de propano? Vamos lá. 1 mol de hidrogênio libera 241,83 kJ por mol. 5 mols vão liberar 1.209. E 1 mol de propano libera 2.000. Então, são necessários mais de 5 mols. A letra D está errada. E letra E diz o seguinte:
Por serem substâncias puras, as entalpias padrão de formação tanto do hidrogênio como do propano são iguais a zero? Não, gente, tá? A entalpia padrão, para ser igual a zero, tem que ser de uma substância simples. Então, do hidrogênio, sim, pode ser igual a zero. Propano, não. Propano é formado por carbono e hidrogênio, tá? Então, a gente determina que a letra certa é a letra C, ok? Questão de número 3. A questão de número 3 diz o seguinte. Considere a combustão completa do gás acetileno. Continuamos aqui falando de um gás e sendo acetileno. Utilizado em maçaricos para soldas em serralherias e na fabricação de estruturas metálicas na construção civil, sendo utilizado sob temperaturas de 25 graus Celsius e 1 atm de pressão. A partir dos dados abaixo, é correto afirmar o valor da entalpia padrão de combustão para o gás acetileno, que é de quanto? O que a gente tem de informação? A questão diz aqui, a partir dos dados abaixo, é correto que o valor da entalpia padrão de combustão para o gás acetileno é de quanto? Eu quero o valor da entalpia para a combustão desse gás. Nós sabemos que toda e qualquer combustão ocorre de uma mesma forma. Que forma é essa, professor? Gente, quem não sabe ainda anota, porque isso vocês não podem esquecer. Toda e qualquer combustão ocorre da seguinte forma: substância mais oxigênio, reais para formar CO2 e água, com exceção do hidrogênio, que a gente vai ter hidrogênio mais oxigênio formando água, tá bom? Só tem essa exceção, não tem outra. O restante das substâncias, a gente vai ter substância mais oxigênio formando CO2 e formando água, ok? Só isso, nada mais. Então, nós temos o seguinte, nós temos aqui os dados, e desses dados a gente vai fazer a reação. A gente vai ter aqui acetileno mais oxigênio, reagem para formar CO2 e água. Primeira coisa que a gente faz, balanceia a equação, tá bom? Balanceia a equação, porque senão vocês vão fazer tudo errado. Então, aqui, ó. Se eu tenho 2 carbonos nos reagentes, eu preciso ter 2 nos produtos. Então, eu coloco o coeficiente estequiométrico 2. Aí, eu vou ver aqui, ó. 2 vezes 2 hidrogênio. Eu vou ter 2 aqui. Aqui eu tenho 2, tá ok? Oxigênio. 2 vezes 2, 4. Com 1, 5. 5 eu não posso colocar aqui, porque se a gente colocar coeficiente estequiométrico 5, eu vou ter 10, tá? Então, eu coloco 5 sobre 2. 5 vezes 2, 10 dividido para 2, 5. Então, tudo ok. Depois disso, a questão me fornece variação de entalpia de cada um. Professora, não forneceu do oxigênio, porque eu não vou precisar. É uma substância padrão no estado simples, então vai ser zero, tá bom? Então quer dizer que sempre que não fornecer a variação de entalpia é porque ela vai ser zero? Sim, é porque ela vai ser zero, tá? A gente tem aqui. Dos reagentes, eu tenho o valor de quem, ó? Do acetileno, peguei esse valor aqui, ó, mais 227,4. E dos produtos, eu tenho quanto? Ó, coeficiente estequiométrico 2, coloquei aqui, só baixei. Qual é o valor do CO2? Menos 393,5, ok? Mais, porque eu estou somando mais a água, eu só tenho uma água. Então, eu coloquei aqui, ó, menos 285,8. Vamos resolver isso. 2 vezes menos 393,5 menos 285,8, a gente vai ter menos 1.072,8, tá? Dos reagentes continua igual. Para encontrar valor de variação de entalpia, quando a gente não tem lei de Hess, a gente vai fazer variação de entalpia é igual entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Regra básica e simples. Então, a gente substitui os valores, a gente vai ter menos 1.072,8, menos da fórmula, mais 227,4. Menos por mais, menos. Menos por menos, mais. Então, a gente vai somar e vai dar 1.302. Conserva o sinal maior, que é o sinal negativo. Então, letra certa, letra E. Ok? Quarta questão. Atualmente, a grande produção de lixo tornou-se um problema mundial, pois esse tratamento inadequado pode acarretar sérios problemas na área da saúde pública.
em virtude de facilitar o ressurgimento de diferentes epidemias a partir do contato humano com materiais contaminados. Visando diminuir esse contato com o lixo, um dos métodos de tratamento pode ser o aterro sanitário. Os gases produzidos em um aterro sanitário podem ser reutilizados como fonte de energia, como o biogás, tá? Diminuindo assim o consumo de fontes de energia não renováveis. Sabendo que o metano é o principal componente do biogás e que sua reação de combustão é dada pela equação metano mais oxigênio forma CO2 e água, na qual as entalpias de formação de padrão são me dá a entalpia de formação padrão do metano, me dá do dióxido de carbono e me dá da água. Mesma coisa, professor, eu não tenho entalpia do oxigênio. É uma substância simples, no estado padrão não vamos precisar dessa energia, tá? Assinale a alternativa que corresponde à variação de entalpia para a combustão de um mol completo de metano. Então, a gente vai repetir nossa reação aqui e a gente vai pegar os valores, gente, bem simples. Separa reagentes, separa produtos. Reagentes, metano, esses valores, gente, são os dados aqui, ó. Estão aqui, 17,9, 94,1, 68,3, tá? Então, do metano, a gente tem menos 17,9, do oxigênio não tem um valor, simboliza que é zero, não vai interferir em nada. 17,9 mais ou menos zero vai ser a mesma coisa. De produtos, eu tenho CO2 aqui, 94,1, e eu tenho 2 moléculas de água. Então, preciso multiplicar o valor que ele me deu por 2, porque o valor que é dado é só para 1 mol, tá? Então, 2 vezes menos 68,3. Reagentes, continua a mesma coisa. Produtos aqui, a gente resolvendo, 2 vezes 68,3 mais 94,1 vai ser menos 220,7. Depois que eu encontrei esses valores, eu só preciso adicionar na fórmula. Variação de entalpia é igual a entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Substitui os valores, a gente vai ter menos 220,7 menos 17,9. Menos por menos mais, mais por menos menos. Então, a gente vai subtrair. Conserva o sinal do maior, então vai ser um sinal negativo. E a gente vai ter aqui menos 212,8. Então, letra certa, a gente determina que é a letra D. Questão de número 5. Em 12 de maio de 2017, o metrô de São Paulo trocou 240 metros de trilhos de uma de suas linhas numa operação feita de madrugada, em apenas 3 horas. Na solda entre o trilho novo e usado, empregou-se uma reação química denominada térmica, que permite a obtenção de uma temperatura local de cerca de 2.000 graus Celsius. A reação utilizada foi entre o óxido de ferro e o alumínio metálico. De acordo com essas informações, uma possível equação termoquímica do processo utilizado seria quem? A gente tem que observar alguns pontos aqui na nossa questão. Gente, aconteceu como é que a gente pode dizer, uma reforma no metrô, né? E aqui ele nos diz um ponto muito importante, que permite a obtenção de uma temperatura do local de cerca de 2.000 graus Celsius. Gente, nós temos 2 tipos de reações. Endo, que absorve energia, ou seja, retira energia do meio para dentro da reação, e exo, que pega energia que está na minha reação e libera para fora. Gente, se eu conseguir deixar esse local, tá? Com a temperatura de 2.000 graus Celsius, ele não absorveu. Com certeza, ele foi liberado. Se a energia é liberada, então, consequentemente, a gente tem que ter um valor de variação de entalpia negativa. Então, a gente já pode eliminar a letra A e já pode eliminar a letra C. Só sobra B e D. Então, o que a gente vai olhar? Aconteceu uma reação entre o óxido de ferro e o alumínio metálico, tá? Então, o que a gente vai olhar? Letra B aqui, óxido de ferro. A letra B, gente, vamos fazer aqui o seguinte. Vamos observar essa substância aqui. Ligação, tá? Vamos pegar um conteúdo aqui de ligação química.
O ferro, ele tem duas formas de formar íons. Ele pode ser o íon 2+, ou o ferro pode ser o íon 3+, tá? Só pode ser esses dois. 3+. Então, se ele se junta com o oxigênio que tem carga 2-, 2+ com 2- cancela, poderia formar FeO. Poderia formar isso aqui, ó. Se a gente utiliza o íon 3+ com 2-, troca as cargas, ficaria Fe2O3. Ficaria isso aqui. Aí eu pergunto para vocês, essa substância aqui, que a gente tem na letra B, é alguma dessas duas? Não, se não é, a gente já pode determinar que essa letra B está errada. A professora não entendi, então procura minha aula de ligação química, ligação iônica, que eu explico mais sobre isso, tá bom? Então, letra certa, a gente já pode determinar que é a letra D, tá bom? Mesma coisa aqui com alumínio, tá? O alumínio não existe, isso aqui é a L2O3, essa ligação aqui, ela não existe, tá? Então, letra certa, a gente tem aqui letra D. Questão de número 6, uma questão bem tranquilazinha. Diz o seguinte, mesmo em manhãs bem quentes, é comum ver um cão tomando sol. O pelo do animal esquenta e sua língua do lado de fora sugere que ele está cansado. O pelo do animal está muito quente, mas mesmo assim o cão permanece ao sol, garantindo a produção de vitamina D3. Durante essa exposição ao sol, ocorre transferência de energia entre o cão e o ambiente, por processos indicados por números da figura abaixo. Então, a gente tem aqui. Não tem como passar sem vocês verem. A gente tem aqui, em ordem crescente, os números correspondentes, respectivamente, aos processos de... Então, vamos lá aqui. Primeiro, tá amanhã quente, nós temos um cachorrinho aqui, e o primeiro processo é o que está acontecendo entre o cachorro e o solo, tá? Está acontecendo um processo de condução. O cachorro está absorvendo energia e essa energia está sendo conduzida de um corpo para outro, tá? Então, primeiro processo de condução. Segundo processo 2 aqui. Quando a gente vê um cachorro na rua que ele está com a língua de fora, geralmente existe saliva, né? Não sei se é assim que chama do cachorro. E essa saliva vai acontecer o quê? Então, existe líquido, e esse líquido vai ser o quê? Evaporado. Então, acontece uma evaporação. Esse 3 aqui é o quê? O calor que está sendo circulando pelo ambiente, que a gente chama de convecção. O 4, a gente tem radiação, e o 5, radiação. Radiação do sol vindo para o cachorro, radiação do cachorro indo para o meio, tá? Então, a gente tem aqui a ordem crescente dos números corretos, é a letra C. Condução, evaporação, convecção, radiação e radiação. Questão de número 7. A pressão de um ATM, as entalpias de fusão e de vaporização da água são, respectivamente, 6 kJ por mol e 40 kJ por mol. As temperaturas de fusão e vaporização são, respectivamente, 0 e 100 graus Celsius. A densidade do gelo e da água, a gente tem do gelo 0 graus Celsius, são respectivos 0,92 e 1 gramas por ml. Acerca dessas informações, assinale a alternativa incorreta, tá? Letra A. A vaporização da água requer cerca de 7 vezes mais energia que o processo de fusão, uma vez que as forças intermoleculares são rompidas quase completamente no primeiro caso, enquanto no segundo apenas parcialmente. Então, está falando da fusão e da vaporização. Vaporização é a passagem do líquido para o vapor. Fusão é do sólido para o líquido. A vaporização são rompidas quase que completamente no segundo caso, e no primeiro caso, parcialmente. Então, vamos lá aqui. Nós temos a variação de entalpia 6 da fusão. Nós temos 6 kJ por mol, vezes 7, a gente vai ter 40
2 kJ por mol. Então, cerca de 7 vezes maior, está correto, tá? Letra B. A entalpia do processo de liquefação de 54 gramas de água é de 121,8 kJ. A água tem massa molar de 18 gramas por mol. Então, 18 gramas, como é a liquefação, nós temos aqui que a questão me fornece variação de entalpia de 40,6. 54 gramas vão ter aí uma variação de entalpia de 121,8. Está correto. C. Em uma amostra de água pura, durante o equilíbrio de mudança de fase, a temperatura permanece inalterada, mesmo sendo fornecida energia na forma de calor, para que a transformação física ocorra. Sim, toda e qualquer mudança de estado físico de uma substância pura, a temperatura permanece constante. Letra D. Diferenças no arranjo das moléculas da água no estado sólido em relação ao estado líquido são responsáveis pela diferença nos valores da densidade? Sim, gente. A água no estado sólido, ela tem uma anomalia. Ela se organiza de uma maneira que vai ocupar mais espaço do que no estado líquido. Por isso que o gelo tem menor densidade do que a água líquida e ele flutua na água, tá bom? E letra E, uma maior quantidade de energia é gasta para fundir 1 mol de água do que para vaporizar a mesma quantidade. E no processo de fusão, o volume total diminui de 19,6 ml para 18 ml. Está errado e a letra certa é a letra E, tá? Uma maior quantidade de energia é necessária para vaporizar e não para fundir, tá bom? 8. Questão de número 8 diz o seguinte: a água cobre 3/4 da superfície terrestre e constitui aproximadamente 70% da massa corporal humana. É um solvente de diversas substâncias no interior das células, tais como proteínas, sais minerais e diversas vitaminas. Com relação às características e propriedades da água, leia as afirmações abaixo. 1. É uma molécula na qual o hidrogênio liga-se ao oxigênio por meio de uma ligação covalente e 1 mol de água tem massa de 18 gramas? Corretíssimo, gente. Isso a gente viu em ligações, tá? 2. A água é uma molécula polar e apolar simultaneamente e por isso é capaz de solubilizar quase todas as substâncias, principalmente as apolares? Não, gente. A gente estudou isso em polaridade. A água é uma substância polar por causa do ângulo que forma em suas moléculas. Nós temos na água uma geometria angular e toda e qualquer substância angular possui geometria polar, tá bom? Então tá errado. 3. A água apresenta maior densidade na temperatura de 4 graus Celsius e isso faz com que a água líquida fique no fundo dos lagos e o gelo que está a 0 graus Celsius flutue na superfície? Corretíssimo, tá? Como eu falei para vocês, a água no estado sólido ela tem um arranjo que ocupa mais espaço, é menos denso, por isso que o gelo flutua na água, tá? 4. A água apresenta um calor específico elevado em relação a muitas substâncias, de modo que uma grande quantidade de calor é necessário para que a temperatura da água se eleve? Sim, gente. O calor específico da água é 1, tá? Então, o valor é elevado em relação a outras substâncias. Como assim, professora? Se a gente comparar a dificuldade de evaporação, se a gente pegar água e álcool, quem evapora mais fácil? Ah, professora, o álcool. Água e acetona, quem evapora mais rápido? O acetona, com certeza. Então, a água possui um calor específico bem mais alto, tá? Então, está correto. Então, a gente pode determinar que está correto. 1, 3 e 4. Letra certa, letra D. A gente vem para a questão 9, que é uma questão de variação. Envolve variações de entalpia e envolve a lei de Hess. E a gente tem aqui. Observe a equação de formação do etanol a seguir. Então, nós temos essa equação, que é a nossa equação global, tá bom? Essa é a nossa equação global. Então, a gente tem, com base nas equações abaixo, que resultam na reação de interesse, calcule aqui tinha variação da reação de formação do etanol, tá? A questão me forneceu o quê? Caminhos, ó, 1, 2 e 3. Eu tenho 3 reações. Dessas 3 reações, eu tenho variações de entalpia e eu quero a variação de entalpia dessa primeira.
Então, como é que a gente vai fazer? Utiliza a lei de Hess, professora. Muito bem, galerinha. Vamos utilizar a lei de Hess. Ops, não era para ter aparecido já o resultado, tá? Mas vamos lá, resolução. Pega a equação global, tá aqui, ela tá bonitinha. A primeira coisa que a gente faz, olha se ela está balanceada, tá? Nossa equação está balanceada. Nossas equações, nós temos, só copiei, tá? Só repetir aqui. Então, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar observar onde estão as nossas substâncias que a gente vai precisar. Carbono, grafite, eu tenho na minha primeira reação. Carbono, grafite. Hidrogênio, vamos lá. Onde é que o hidrogênio está? Está aqui na minha segunda reação. Oxigênio. Aí a gente olha. Oxigênio está na primeira, está na segunda, está na terceira, professora. Então, o oxigênio não serve como base para a gente fazer lei de Hess. C2H6O, etanol. Então, temos aonde? Nós temos ele na terceira reação. Depois que a gente determina isso, determinei 3 substâncias principais, tá? A gente vai observar o que a gente precisa fazer com essas equações. Na nossa equação principal, eu tenho 2 carbonos grafite. Na equação 1, eu tenho quanto? 1. Então, preciso multiplicar minha equação por 2, tá? Então, se a gente precisa fazer o seguinte. Multiplica por 2. Segunda reação, o hidrogênio. O hidrogênio, na equação principal, a gente tem 3 hidrogênios. Na segunda, a gente só tem 1. Então, preciso multiplicar por 3. E na terceira, o meu etanol está nos produtos. E na minha terceira reação, ele está nos reagentes. Então, eu preciso fazer o quê? Inverter a minha reação. Lembra, se eu multiplico por algum valor, eu multiplico tudo. Inclusive, o valor de variação de entalpia. Se eu inverto, eu só mudo o sinal. Então, vamos lá. Multipliquei aqui, ó. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 1, 2, ok? 2 vezes 394, 788. Segunda reação, multipliquei por 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes meio, 3 sobre 2. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 286, menos 858. E a nossa terceira reação, somente inverti, ó, o valor continua simplesmente igual, só mudei o sinal. Depois que eu fiz isso, a gente soma todas as nossas equações. Lembra, substâncias iguais do mesmo lado somam. Substâncias iguais em lados opostos cancelam. Então, a gente tem de igual quem? A gente tem CO2 na nossa primeira reação com da terceira reação, cancelam, tá? A gente tem água, 3 águas na segunda reação e 3 águas na terceira reação, também cancelam. A gente tem oxigênio. Oxigênio, 2 oxigênios, com 2 oxigênios aqui, a gente vai cancelar com 3 sobre 2, cancela. Oxigênio, oxigênio, a gente soma e cancela, tá? E a gente coloca aqui o que sobra. Sobra 2 carbonos grafite, mais 3 hidrogênios, meia molécula de oxigênio e 1 molécula de etanol. Exatamente a nossa equação global? Sim, professora, exatamente a nossa equação global. Então, a gente faz, ó, variação de entalpia é igual a variação de entalpia 1 mais a 2 mais a 3, tá? Então, coloquei aqui, substituí tudo. E a gente tem aqui, ó, mais por menos, menos. Então, 858 menos 1.368 vai dar 510. Conserva o sinal do maior, tá? Mais por menos, menos. Conserva o sinal do maior, então é negativo. Menos 278. Esse é o nosso gabarito da questão de número 9, tá? E aqui era para ser questão de número 10. Está 20, perdão. Também a questão de lei de Hess e diz o seguinte. Considerando a equação de formação da glicose não balanceada, então a questão já está me dizendo que ela não está balanceada, a gente precisa balancear. Atente às seguintes informações. Me dá 3 caminhos também e diz: a massa de glicose formada a partir da reação de 14,4 gramas de carbono e a sua entalpia de formação em quilocal por mol serão respectivamente quanto? Vamos resolver. Peguei nessa equação, coloquei aqui e balanceei. Gente, se eu tenho 6 carbonos produtos, nos reagentes eu preciso de 6, então coloquei coeficiente 6.
Se eu tenho 12 hidrogênios nos produtos, nos reagentes eu preciso de 12. Então, coloquei coeficiente 6 vezes 2, 12. E aqui, se eu tenho 3 oxigênios nos produtos, eu preciso de 6 oxigênios nos reagentes. Então, 3 vezes 2, 6. Aqui tem um coeficiente 3, tá, gente? Então, a gente tem aqui 3 caminhos que a questão me forneceu e a gente vai analisar o que a gente vai fazer. Vamos ver quem está igual, ó. Carbono aqui, ó. Com carbono, reagente, reagente, ok. Hidrogênio, ó. Reagente, reagente, ok. E nós temos aqui nossa molécula de glicose. Só que aqui está nos produtos e aqui está nos reagentes. Então, vamos determinar o que a gente precisa fazer. Multiplicar a primeira reação por 6, multiplicar a segunda reação por 6 e inverter nossa terceira reação. Fazendo isso, a gente tem o seguinte. Temos aqui, ó. Multipliquei tudo por 6, inclusive valor de variação de entalpia. Segunda, multipliquei tudo por 6, inclusive variação de entalpia. Terceira, inverti e só mudei o sinal. Somamos tudo. Substâncias iguais do mesmo lado somam, substâncias iguais em lados opostos, cancela. Cancelamos aqui 6CO2 com 6CO2. Cancelamos 6 águas com 6 águas. Cancelamos 6 oxigênios com 6 oxigênios. Então, a gente coloca o que sobra. Sobra 6 carbonos, mais 6 hidrogênios, mais 3 oxigênios, tá bom? Então, aqui faltou 3 também, ok? E a gente faz variação de entalpia igual a entalpia 1, mais entalpia 2, mais entalpia 3. Substituindo tudo aqui, a gente vai ter menos 564,6 mais menos 409,8 mais 673. Ok. Aqui eu resolvi menos por mais menos, então conserva o sinal do maior, vai ficar positivo. Subtrai 673 menos 409,8, a gente vai ter 263,2. Mais por menos menos, conserva o sinal do maior, então vai ser negativo. E a gente vai ter o valor de 301,4. Reação exotérmica resolvida pela lei de Hess. Bom, gente, tinha planejado para a gente resolver 10 questões hoje. O vídeo foi um pouquinho mais extenso, mas espero que vocês tenham assistido até o final. Por hoje é só, fiquem com Deus e até a próxima aula, tá? Tchau, tchau.